Então, a prática que a gente vai fazer hoje, eu chamo de sequência de poder, né? É o nome que eu dei assim de uma forma bem carinhosa, porque, na verdade, qual que é a ideia, né, das sequências dentro da prática de yoga? Sequências nada mais é do que uma combinação de posturas que a gente vai encaixando uma nas outras. E não é qualquer tipo de postura, são posturas que elas têm dinâmicas parecidas e elas são compatíveis, digamos assim. Então a gente consegue perceber quando uma postura se encaixa no outro, quando a coisa vai fluindo, né? No yoga a gente chama isso de vinyasa, essa sequência. Tem várias sequências que já são padronizadas, digamos assim, é, dentro do yoga. A mais conhecida é a saudação ao sol, Surya Namaskar. Existem algumas variações também, mas é uma que é das mais conhecidas, das mais praticadas, né, dentro do yoga, como um vinyasa, como uma sequência dentro desse contexto, seria também uma sequência de poder. Poder por quê? Porque cada tipo de sequência ela vai desenvolver uma qualidade em nós. Então, por exemplo, a saudação ao sol, ela tem o poder de criar um estímulo, de estimular. Então, por isso que é o sol, né? Ela cria, ela traz essa qualidade do sol, né? A qualidade da ativação, da luminosidade, do movimento, da fluidez, né? Já, por exemplo, a saudação à lua, né, que é uma outra sequência, ela traz mais a introspecção, né, o olhar para dentro. Existem várias outras. Tem uma que eu gosto muito, que foi uma que eu fui desenvolvendo, assim, eu tenho algumas sequências que eu desenvolvi de acordo com a minha experiência e com a minha prática. Tem uma que eu chamo de sequência, a sequência do guerreiro, né? Ou da guerreira também, a gente pode dizer, né? Que ela traz essa qualidade do guerreiro mesmo, da força, né? Do trabalho físico, estímulo muscular, né? O desenvolvimento do equilíbrio também, da firmeza, do foco. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa sequência hoje. E também uma outra sequência que eu ainda não dei o nome, mas a gente também vai encaixar ela ao longo da prática, que eu acredito que a gente já praticou em algum outro momento. Com certeza a gente já trabalhou essa sequência. Mas o convite principal é o seguinte, gente: o convite principal é você perceber no seu corpo, de acordo com as ferramentas que você já tem hoje, da prática que você faz, das posturas que você já conhece, dos trabalhos respiratórios que você já conhece, perceber qual que é a sua sequência de poder. Então, como a gente vai fazer hoje uma prática em grupo, eu vou conduzir uma sequência para a gente fazer juntos. Mas fica um convite para você, no momento que você for praticar, né, fazer a sua prática, no seu momento você sozinha, é tirar um pouco da ideia de que uma prática de yoga ela tem que ser uma sequência bem definida, com aquelas posturas que eu já conheço, porque às vezes isso acaba limitando a gente, por um lado, né? Quando a gente se abre a sentir o corpo, né, e perceber que tipo de movimento que o corpo está pedindo, um pouco do que a gente estava falando da dança agora, né? Qual que é o movimento que o seu corpo está pedindo? Às vezes, numa prática conduzida, a gente faz sempre aquela sequência guiada, né? Então, a gente vai sempre guiando a nossa prática de acordo com o que o grupo está fazendo. E é assim mesmo que funciona. Mas quando você vai levar para a sua prática pessoal, no seu tapetinho, na sua casa, no seu momento, tentar perceber e reconhecer o que que meu corpo está pedindo hoje, né? Isso acaba sendo muito mais efetivo no sentido é, de trabalho pessoal do que a gente seguir uma prática. Não que seguir uma prática não seja bom, né? Mas perceber o que o seu corpo pede naquele momento também é muito legal. É muito legal trabalhar, reconhecer isso, explorar um pouco desses aspectos aí, e que tem muito a ver também com a sensibilidade que a gente desenvolve de autoconhecimento, né? De conseguir sentir partes do corpo que geralmente num dia a dia comum, né? Num momento ordinário, a gente não reconhece. Então fica também esse convite para vocês experimentarem isso
depois aí em casa. Mas hoje a gente vai trabalhar uma sequência que eu gosto bastante. Trabalha força, trabalha determinação, trabalha o foco. E aí depois eu quero escutar vocês também para saber o que que vocês sentiram dessa sequência, tá bom? Então é isso. Vamos começar? Vamos começar sentado para a gente começar com o mantra. Então senta numa postura confortável. Estou sentado aqui numa bola hoje. Coloquei a câmera um pouco mais alta. Já estou trabalhando equilíbrio aqui em cima da bola. Então fecha um pouquinho os olhos. Senta de uma forma bem confortável. Coluna ereta. Reconhece lá o apoio dos seus glúteos no chão. É a coluna bem ereta. Imagina alguém puxando a sua cabeça lá para o alto. Faz uma inspiração profunda, cresce um pouquinho mais. Abre o seu peito, gira os ombros para trás e para baixo. Relaxa os olhos, relaxa o nariz, relaxa a boca. Faz um leve sorriso no rosto. E aí, na próxima inspiração, traz as mãos unidas no centro do peito. E aqui mais esse momento juntos, eu de coração agradeço a presença de vocês, por mais essa oportunidade de aprendermos juntos, aqui na troca, uns com os outros. E a gente consagra o início dessa prática com o mantra. Inspire profundo. Solte o ar pela boca, imitando o som das ondas do mar. Inspire profundo. Om. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, soltando o ar, vai abrindo os olhos. A gente vai ficar em pé hoje. Vocês estão me vendo bem daí? Sim? Então as pernas a gente vai deixá-las bem afastadas. Apoiar as mãos nos joelhos. Então afasta bem. Pode afastar um pouquinho mais ali se você conseguir as pernas. E a gente começa primeiro com esse movimento aqui, de jogar o quadril para um lado, estender uma das pernas, a outra flexionada e joga para o outro lado. Tenta manter o seu tronco sempre alinhado. Então, o tronco alinhado, o movimento ele vem lá no quadril. Joga para um lado, joga para o outro. Vai ajustando a posição das pernas da forma que você... Se elas estiverem muito juntinhas, fica difícil fazer o movimento. Então, tenta afastar bem mesmo para ampliar esse movimento. E aí você consegue descer um pouco mais. Traz lá no alto. Uma mão em cada uma das pernas, por enquanto. Então, a mão esquerda no joelho esquerdo, a outra mão no outro joelho. E agora a gente vai coordenar um pouco esse movimento com a respiração. Inspira no centro, solta o ar, desce. Inspira no centro, solta o ar, desce. Repete isso um pouquinho mais. Vai descendo cada vez mais, com o quadril lá em direção ao chão. Quando você chegar do seu lado esquerdo, permanece. Fica um pouquinho lá do lado esquerdo. A gente vai levar as duas mãos no chão e vai preparar o corredor. Então percebe já esse giro, esse movimento que a gente faz. Então, ó, a gente estava aqui, vai lá para o lado esquerdo, apoia as duas mãos no chão e faz o giro. Pontinha do pé direito no chão,
O quadril continua fundado em direção ao chão e percebe primeiro uma linha reta que vem da sua cabeça até o calcanhar. Percebe essa linha reta. Imagina que alguém está puxando a sua cabeça para fora e, ao mesmo tempo, o calcanhar vai em direção ao chão. Se você sentir que fica muito forte com a perna direita estendida, leva o joelho no chão. Ajustar só um pouquinho aqui a câmera. Um pouquinho mais para baixo. Se você sente que dá para ficar com a perna estendida, beleza. A mão esquerda vem no joelho, você empurra o joelho para dentro e torce. Olha lá para o teto. Gira em direção à sua coxa esquerda. Acomoda bem os ombros. Acomoda bem os ombros. Ótimo. Empurra bem a sua perna, a sua coxa esquerda em direção ao peito e tenta distribuir o peso do corpo no pé esquerdo, que está apoiado no chão, e na mão. Inspira, volta, apoia as duas mãos no chão, leva a perna esquerda lá para trás e sustenta aí um pouquinho na prancha. Contrai bem o abdômen. Vamos fazer 5 respirações profundas aqui. Inspira profundo, solta o ar. Inspira, 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 inspira. Na próxima exalação, o quadril vai lá para o alto, joelhos flexionados, cachorro olhando para baixo. Empurra bem as mãos contra o chão e leva seu abdômen em direção às coxas. Por enquanto, ainda com os joelhos flexionados. Ótimo. Traz atenção na sua respiração. Inspira profundo, solta o ar, joelhos no chão. Descansa um pouco em balança, na postura da criança. Então, daqui do cachorro, joelhos no chão. E aí você descansa um pouquinho lá na postura da criança. Solta bem os braços. Solta a cabeça. Ótimo. Aí, quando você estiver preparado, a gente vai fazer para o outro lado. Então, você vai subindo, desenrolando a coluna. Leva as duas mãos no chão e daqui a gente vai para a postura inicial. Afasta as pernas. Leva de novo. Vê se consegue afastar agora um pouquinho mais as pernas. Traz já esse jogo. Percebe esse jogo aqui no quadril, a pelvis? O assoalho pélvico bem relaxado. Tá bem solto lá, ó. A gente trava com os braços aqui nos joelhos e esse movimento bem solto da cintura pélvica. E aí vem lá. Para um lado, soltando o ar. Inspira no centro, solta o ar para o outro lado. E repete isso algumas vezes. Inspirando no centro, soltando o ar para o lado. E quando a gente estiver lá para o lado direito agora, permanece um pouquinho, sustenta, leva as mãos no chão, faz o giro. Corredor. Se você não consegue deixar a palma das mãos no chão, pode ficar com a pontinha dos dedos. Mas, além de afundar o quadril lá para baixo, existe uma força que é uma tração da cabeça indo para fora e o calcanhar em direção ao chão. Observa bem essa tração. Lembra que se você sentir que está muito forte,
pode apoiar o joelho no chão, tá? Mas se conseguir manter estendida a perna, melhor. Mão direita no joelho, empurra ele para dentro, encaixa bem o abdômen na coxa e torce. Os ombros ficam acomodados, tenta não contrair muito os ombros para não criar muita pressão aqui na cervical. Então, distancia os ombros das orelhas. Olha lá para cima. Respira profundo. Inspira, volta. Perna direita lá para trás. Prancha. Mais 5 respirações. Contrai bem o abdômen. Uma, duas, três, quatro. E na quinta exalação, Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Ainda se você quiser com os joelhos flexionados, mas se sente que dá para avançar um pouquinho, vai experimentando. Estende uma perna, depois a outra. Vai brincando um pouquinho aí, sentindo como está o seu corpo. Se é desconfortável estender as pernas, mantém com os joelhos flexionados. Firma bem as mãos no chão. Inspira profundo. Leva os joelhos no chão. Solta o ar, descansa. Balança. Solta bem. Ótimo. Você pode acomodar essa postura da forma que for mais confortável para você. Ou seja, a posição dos braços não importa tanto. Pode ser para frente, pode ser para trás, pode ser uma mão sobre a outra, testa nas mãos. O importante é que a cabeça fique bem apoiada no chão ou nas mãos, para que você possa relaxar completamente o pescoço, os ombros. Vai subindo, desenrolando a coluna. Vamos aproveitar aqui para alongar um pouquinho já a planta dos pés. Então, vem com as mãos no chão, coloca a pontinha dos dedos no chão e solta o peso em direção aos pés. Lembra de sempre incluir o seu dedinho, dedinho fujão, inclui ele e solta bem o peso. Gira a cabeça para um lado, movimento circular para o outro lado. Centraliza, volta com as mãos apoiadas no chão, movimenta um pouquinho os tornozelos, para um lado, para o outro. E aí a gente vai voltar de novo lá na postura inicial. Tudo foi uma preparação para a gente fazer agora a sequência do guerreiro. Vou ajustar de novo mais um pouquinho aqui. Bom, agora é o seguinte. Primeiro vamos soltar um pouco mais o quadril. Então apoia suas mãos aqui na cintura e faz um círculo bem amplo com o seu quadril. Joelhos flexionados. Percebe qual que é a melhor distância das pernas para você conseguir ampliar bem esse movimento. Amplia bem o movimento. Vamos já coordenar esse movimento com a respiração? Então, quando ele vai lá para frente, você inspira e lá para trás solta o ar. Sabe que já pode trabalhar com o Jai, né? O tempo todo, deixar aquele sonzinho do ar passando na glote. Inspira lá na frente, soltando o ar lá atrás. Ótimo. Empurra o quadril para frente. Empurra. Tenta encostar os seus cotovelos lá atrás. Solta um pouquinho a cabeça. Inspira, empurra o quadril para trás.
E se puder, estende agora as pernas. Tenta deixar o tronco paralelo ao chão. Mais ou menos isso. As mãos ainda na cintura. Solta um pouquinho os braços, solta a cabeça. E agora, nessa posição, você vai fazer o movimento do quadril, o movimento do infinito, sabe? Aquele movimento do infinito. Assim, né? Movimento do infinito. Com o quadril, ó. E aí você vai perceber que as mãos no chão também vão, como o reflexo do movimento do quadril, criar o mesmo desenho do movimento do infinito. Não precisa forçar para que as mãos façam esse desenho, mas sim você movimentando o quadril, ou seja, entre estender e flexionar o joelho de forma alternada, esse movimento ele sai quase que naturalmente. E os braços escorregando no chão também vão criar esse movimento. Vai centralizando aos poucos, flexiona os joelhos, inspirando, sobe devagar. Ótimo. Beleza? Então agora sim a gente vai para a sequência de poder, sequência do guerreiro. Essa primeira parte a gente fez também um vinyasa, que é um vinyasa simples, uma adaptação bem simples, já para preparar o corpo, para estimular, para trazer já o movimento, né? A percepção das articulações da coluna, movimento de flexão, de extensão, de torção e de lateralização. Agora a gente vai para essa sequência. Aí eu vou passando algumas variações. Se você sente que dá para avançar, você avança. Se você sentir, ah, não, até aqui para mim deu, aí você para, sempre respeitando o seu limite. Estou com a perna afastada aqui já para caber minha cabeça aqui. Se eu ficar em pé, a cabeça corta, né? Vocês veem minha cabeça assim? Não, corta a cabeça, né? Não, né? Então é assim, ó. Sequência do guerreiro. Afasta bem as pernas, pontinha do pé esquerdo para fora, flexiona o joelho esquerdo. O pé direito, você traz ele um pouquinho para frente, 45 graus. Então percebe esse movimento, ó. Joelho esquerdo na mesma linha do tornozelo, flexionado. Perna direita estendida. E encaixa o quadril. Põe um pouquinho a sua mão aqui, ó, para sentir esse movimento da pelve. Então encaixa o quadril para ele não ficar muito empinado lá para trás. Encaixa o quadril, cresce, traz esse movimento de abertura. E aí com os ombros soltos, relaxados, o olhar bem suave, ó, estende os seus braços e o olhar vai lá em direção ao dedinho, ao dedo do meio da sua mão esquerda. Uma mesma linha, percebe que está alinhado os dois braços, não estão nem muito para cima nem muito para baixo. Contrai o abdômen. Se quiser, pode até contrair um pouquinho o períneo. Respira. Algumas respirações. Contrai o abdômen. Deixa a respiração fluir bem mesmo para você conseguir sustentar a postura. Inspira profundo, solta o ar. O seu antebraço ou cotovelo esquerdo apoia no joelho esquerdo e você estende o seu braço direito lá para o alto, na mesma linha do tronco. Então o peso ele não fica completamente solto no braço. Você sustenta com o tronco, sustenta com o abdômen, contrai o abdômen. Inspira profundo. Olha em direção ao seu braço, que está estendido lá para o alto. Se você sente que dá para avançar, você não fica aqui. Se sentir que dá para avançar, contrai mais o abdômen e estende os dois braços. Se sente que é muito, volta com o antebraço no joelho. Mas se puder, ó, estende os dois braços. Inspira profundo, com os braços estendidos, gira o tronco em direção ao chão. E cresce, os braços crescem. Ao mesmo tempo, seu calcanhar direito vai em direção ao chão. E aí vê se você consegue avançar. Inspira profundo, eleva o tronco, desce com o quadril em direção ao chão. Inspira profundo, solta o ar, leva as mãos no chão e tenta estender a sua perna esquerda lá atrás. Então, ó, você fez um jogo aqui, ó.
Estende a perna esquerda, desculpa, a perna direita para trás. Perna direita para trás. E aqui a gente vai para variação 3 do guerreiro. Se você sentir que dá para avançar ainda, se não, fica aqui. Se cansou, está muito forte, apoia o pé no chão, não tem problema. Mas se você puder, sente que dá para avançar, eleva também os dois braços. E aqui é o equilíbrio do guerreiro. Inspira profundo, solta o ar, mãos no chão, leva as duas pernas lá para trás, cachorro olhando para baixo. A qualquer momento que você cansar, sentir que precisa descansar, vai para a balastra e descansa. Muito bom. Aproveita para descansar. Percebe a sensação que fica no corpo, o efeito no corpo. Como fica a sua respiração? Mudou o ritmo da sua respiração? Tem alguma parte do seu corpo que te chama mais atenção? Se sim, se você consegue reconhecer alguma parte do corpo que te chama mais atenção, leva a atenção ali e direciona o movimento respiratório para essa região. Leva mais ar ali. E aproveita cada exalação para ir prolongando a saída do ar e vai tirando todo o esforço desnecessário. Muito bem, vai subindo, desenrolando a coluna. E aí, tão bem? Deu a suadeira? Vai no limite de vocês, tá? Sem forçar muito, sempre percebendo se a gente vai fazer agora para o outro lado. Se você sentir que em algum momento passou do seu limite, para mim não rola, adapta, tenta adaptar. Se não rola adaptação, sai da postura, vai para o descanso, vai para a balança, não tem problema, tá? O importante é reconhecer no corpo, não fazer porque tem que fazer, mas sim reconhecer, né, qual que é o seu limite, tá bom? Vamos fazer para o outro lado? Então vamos lá. Volta lá para a base inicial. Então agora é a pontinha do pé direito que vai para fora. Então o pé direito fica na mesma linha da perna, ó, na mesma linha. Flexiona o joelho direito, na mesma linha do tornozelo, e traz um pouquinho da pontinha do pé esquerdo para dentro, 45 graus. E o calcanhar vai lá em direção ao chão. Desce com o quadril, os ombros relaxados, ó. Lembra aqui desse encaixe da pelvis, encaixe, uma linha reta do tronco, ombros relaxados, suavidade nos braços. Tende.
Eleva os braços e cresce. Não é só elevar, mas é tracionar também, ó. Então, é esse movimento de crescer. O olhar em direção à sua mão direita, lá para frente, respira. Cuidado para não deixar o joelho direito cair para dentro. Então, deixa ele nessa mesma linha do tronco. E respira, Ujjayi. 3 respirações aqui. Inspira profundo, solta o ar, antebraço ou cotovelo direito no joelho, sustenta com o tronco. Braço esquerdo vai lá para o alto. Percebe se não tem muita contração nos ombros. Relaxa os ombros. Se sente que dá para avançar, contrai bem o abdômen e leva os 2 braços. Lembra que é a mesma linha, ó, percebe? Essa mesma linha. Inspira, gira o tronco em direção ao chão, continua estendendo os braços, o calcanhar vai em direção ao chão. Inspira, eleva o tronco e os braços. Abre o peito. Inspira profundo, solta o ar. Leva as mãos no chão. Estende a perna direita e eleva a perna esquerda lá atrás. Não precisa estender completamente a perna direita. Pode deixar o joelho semiflexionado. Contrai bem o abdômen. Se sente que dá para avançar, estende o braço. Os 2 braços. E cresce. Inspira profundo, solta o ar. Mãos no chão. As 2 pernas lá para trás. Cachorro olhando para baixo. Fica aí no seu tempo. Quando sentir que precisa descansar, vai para a balasana. E aproveita para descansar. Reconhece de novo o efeito no corpo. Às vezes vem um bocejo, deixa o bocejo chegar para limpar, para renovar o ar. E observa se tem, de novo, alguma parte do seu corpo que chama mais atenção. Pode ser a mesma, ou talvez uma parte diferente do corpo, não importa. E aí você direciona o movimento respiratório para essa região e vai levando o ar ali. Vai oxigenando essa região e deixando que a cada inspiração, quando o ar entra, essa região se expanda. E na exalação, você recolhe, relaxa e vai permitindo a cada exalação soltar um pouquinho mais. Muito bem. Na próxima inspiração, vai subindo, desenrolando a coluna. Sentado lá nos calcanhares. E agora a gente vai primeiro observar um pouco do efeito. Pode sentar da forma que seja mais confortável para você. E observe.
Observa a sensação que fica no corpo. Ótimo. Agora a gente vai fazer uma segunda sequência, agora um pouco mais tranquila. É uma sequência, como eu falei para vocês, ainda eu não dei o nome para ela. Se quiserem me ajudar depois, compartilhar o que vocês sentem, a gente tentar criar um nome para ela. Então, ó, a perna esquerda continua aqui na frente. A perna direita vem pela lateral. Só que um detalhe, a pontinha do pé direito voltado para fora. Então percebe aqui meu pé, com a pontinha voltada para fora. E aí quando a gente faz isso, aqui a gente já está trabalhando de forma bem profunda as articulações do coxo femoral, né? Toda essa musculatura interna, tendões, ligamentos, nervos, dessa região interna do quadril. Então eu gosto de começar com movimentos bem amplos aqui, e a intenção é aproximar o glúteo esquerdo, né, da perna que está aqui na frente, ele já fica apoiado no chão. O desafio maior é o outro glúteo, dessa perna que está com a pontinha do pé voltada para fora. Esse glúteo geralmente ele não fica tão próximo do chão, pelo menos em mim, né, e eu percebo nas pessoas que sempre eu compartilho essa postura, tem essa dificuldade. Então, vai fazendo esse movimento já para abrir, para liberar um pouco dessa articulação e tentar aproximar o seu quadril, aliás, os seus dois glúteos do chão. Ótimo. E aí, centraliza, continua com a pontinha do pé voltada para fora, a mão esquerda apoiada no chão e você empurra suavemente, empurra, traz esse jogo do seu tronco, né? Principalmente lá na região do quadril, para tentar aproximar ainda mais. Se quiser, pode até fechar um pouquinho os olhos. Vai criando microajustes para que o glúteo do lado direito se aproxime do chão. Inspirando, a gente vai levar o braço esquerdo lá para o alto e soltando o ar, descer com esse braço por cima do corpo, como se fosse uma onda caindo sobre você. O braço direito pode ficar onde você quiser, bem relaxado, pode apoiar ele no chão, pode ser em cima da coxa, pode ser lá atrás das costas, como você preferir. Vai observando toda essa lateral esquerda do tronco bem alongada. E aqui a gente vai encaixar também uma postura na outra. Inspire profundo, eleve o seu braço, volte com ele apoiado no chão. E aqui a gente já faz a transição. Essa perna que está na frente, eu jogo ela para a lateral. E olha aqui o movimento, ó. A perna direita, eu estendo ela. Se essa perna não der para ficar perpendicular ao tronco, eu posso descer um pouquinho mais com ela, aí fica mais fácil. Quanto mais eu aproximo o meu calcanhar da virilha, mais fácil fica para eu descer, mas menos alonga a musculatura posterior da coxa. Então, quanto mais você conseguir, dentro do seu limite, deixar essa perna esquerda perpendicular ao tronco, melhor. E aí você afunda. Procura alinhar os dois lados do quadril para que ele não fique muito jogado para o lado. Então, leva ele lá para o centro. Inspira, abre o peito, faz esse movimento de girar os ombros para trás e para baixo. Imagina alguém puxando a sua cabeça lá para cima. Não precisa puxar para trás, olhar para o teto. Pode olhar para frente, mas traciona, cresce com a cabeça. Ao mesmo tempo que a cabeça cresce, o quadril desce em direção ao chão. Inspira profundo, soltando o ar, desce com o tronco. Se você conseguir apoiar os cotovelos no chão, ou até se você conseguir também, pode estender os braços à frente e soltar o tronco em direção à sua perna esquerda. E procura relaxar na postura. Apoia as duas mãos no chão. Inspira, sobe com o tronco. E agora sim a gente vai jogar o peso do quadril
lá para o lado, ó, esse movimento aqui, ó. Jogo ele para o lado, a perna que estava estendida lá atrás, eu flexiono ela 45 graus e olho por cima do meu ombro direito. Você vai perceber aqui nessa perna, o trabalho aqui nessa articulação do coxo femoral. E não é simplesmente de olhar para trás, né? O movimento vem desde lá de baixo, desde a cintura pélvica, movimento lá no quadril. Inspira, volta. E daqui a gente vai para a Gomukhasana. Olha aqui a transição. Então, essa perna que está na frente, eu puxo ela para cá. E a outra que estava lá por trás, vem por cima. Gomukhasana. Ela vem por cima da perna. Isso. Se fica muito difícil fazer isso, ó, você pode colocar dessa forma, ou a perna estendida aqui por cima. O ideal é que você consiga trazer o peito dos pés, um de cada lado, né? Peito do pé direito apoiado no chão e o esquerdo também. Aí, tá bem. E você pode usar as mãos no chão para manter esse ajuste, né? Porque às vezes o tronco fica muito torto. Então você tenta ajustar aqui e permanece um pouquinho só. Você vai sentir que simplesmente permanecer na postura já vai criar o alongamento. Alonga toda a musculatura das coxas, abre a região do sacro. Então, é uma postura muito boa. Se você sente que dá para avançar aqui, tá tranquilo, você pode tentar inclinar o tronco à frente. Se você acha que é muito, aí fica aqui, continua aqui no alto. Aí, se conseguir, pelo menos a cabeça, solte ela para frente e vai inclinando o tronco lá para frente. Respire na postura, lembre-se de sempre respirar. E lembre-se também que se tiver algum desconforto, é você quem organiza a sua prática, é você que pode ajustar. Em último caso, você retorna. Inspira, vai subindo com o tronco. E aí, estende as duas pernas para frente. E agora solta bem. Solta bem as pernas. Dá uma boa chacoalhada aí nas coxas. Acomoda as articulações do joelho. Ótimo. Bom, muito bem, gente. Vamos fazer para o outro lado agora? Perna direita aqui na frente, a perna esquerda na lateral. Pontinha do pé esquerdo voltado para fora. Movimento do tronco, mas o movimento começa lá embaixo, na região do quadril. Para um lado, para o outro. Vai soltando bem. Eu gosto até às vezes de com o dedo vir aqui e dar uma apertada, sabe? Porque às vezes tem alguns músculos aqui que estão bem contraídos nessa região. Então você vai apertando, vai fazendo uma automassagem aqui, é bem gostoso. Massageando, vai soltando, né, essas tensões. Uhum. Centraliza. Percebe o movimento pélvico como, às vezes, uma sutileza, um micromovimento, vai criando um ajuste, que alonga algumas regiões que, às vezes, elas escapam, né, do trabalho. Então, microajustes. Inspira, eleva o seu braço direito lá para o alto, cresce. Solta o ar como uma onda, esse braço vai descendo por cima. Respira profundo.
Se quiser, pode levar o olhar em direção ao braço que está lá no alto. Inspira, volta, soltando o ar. Leva o seu braço direito na lateral e aqui a transição. Perna direita perpendicular ao tronco, se você puder, ou o ajuste que você achar que dá para fazer. Alinha as duas laterais do quadril para que elas fiquem na mesma altura e o quadril vai bem lá para baixo. Sente bem o alongamento da sua coxa esquerda até a região do ilio-psoas, uma ótima postura para alongar o ilio-psoas, o músculo da alma. Cuidado aqui para os ombros não ficarem muito contraídos, tá? Gira eles para trás e para baixo e cresce com a cabeça. Respira na postura. Sente que dá para avançar, vai soltando o tronco à frente. Apoie as duas mãos no chão, empurre o chão, levante o tronco, solta agora o peso do seu quadril em direção à perna direita. Perna esquerda que estava estendida, dobra ela 45 graus e gira. Esse movimento de girar, ele não é só da cabeça, ó. Percebe que o movimento vem lá de baixo, ó. Aqui o movimento, ó, essa região. E você desce com ela para sentir bem aqui mesmo, nessa articulação do coxo femoral. E aí olha por cima do seu ombro esquerdo. Inspira, volta. E daqui a gente vai para Gomukhasana. Perna que está na frente. E a outra perna que estava estendida vem por cima. Se for necessário deixar as mãos no chão, para você sustentar o tronco alinhado, pode deixar. Se sente que dá para deixar as mãos em cima dos joelhos, mantendo o tronco alinhado, tá ótimo também. Inspira profundo, soltando o ar. Solte a cabeça. E se puder, vai soltando o tronco em direção às pernas. Vai voltando aí, quando você quiser. Se ainda não voltou, voltando, estendendo as pernas. E daqui a gente pode ir para o chão, deitar de costas. Ufa! A planta dos pés no chão. Pode deitar de costa, planta dos pés no chão. E apoie um pouquinho as suas mãos no abdômen para reconhecer
Através da sua respiração, o efeito dessas duas sequências que nós fizemos, aliás, três sequências, né? Que a preparação também foi uma sequência. Então, hoje fizemos três sequências de poder. Tente perceber no seu corpo qual a qualidade que você estimulou, que você desenvolveu com essas sequências. Como você sente o corpo? Como está o ritmo da sua respiração? Tente, por enquanto, não modificar, simplesmente observar. Como está o ritmo da sua respiração? Muito bom. Então, agora a gente vai consagrar esse, já indo para o encerramento da prática, com as posturas invertidas. Então, eu vou deixar livre para vocês hoje, o que vocês sentirem fazer. Como sugestão, a postura da vela, se vocês quiserem, pode fazer apoiado na parede. Se você hoje não quiser fazer a postura da vela, pode fazer a Setubandhasana, que é a postura do. é, Ai, meu Deus, me fugiu, é meio arco? Não. Setubandhasana, né? Aquela com a planta dos pés no chão e a gente leva o quadril. Se você for fazer Setubandhasana, junte bem os pés, pelo menos na distância do seu quadril, para eles não ficarem muito, nem muito afastados, não precisa também estar um encostado no outro. Isso. E aí eleva o seu quadril. Primeiro tente encontrar uma linha reta que vem dos joelhos até os ombros. Primeiro procure permanecer aí. Sustente essa elevação, deixar pelo menos mais uns 30 segundos. E retorne devagar. E aí, quando você quiser, repita mais uma vez. Nessa segunda repetição, se você puder, eleve um pouco mais além dessa linha reta, né, que vai dos ombros até os joelhos. Tem gente que gosta de segurar os tornozelos. Se as mãos não chegam no tornozelo, não tem problema. Mas você tenta abrir um pouquinho mais, aproximar o seu peito do queixo. Retorne devagar. Ao retornar, abraça os joelhos. Faça um balancinho para um lado para o outro. Volte a apoiar a planta dos pés no chão, as mãos no abdômen. E agora sim nós vamos modificar o ritmo da respiração.
Então, a partir de agora, passe a inspirar em 3 segundos e soltar o ar em 6 segundos. Então, os seus 3 segundos pode ser um pouco mais longo, um pouco mais curto, dependendo de como você quiser ajustar a sua respiração. Mas procure trazer um movimento na região do baixo ventre. Inspirando em 3 segundos e soltando em 6 segundos. A partir da próxima inspiração, agora faça uma retenção e mantenha os pulmões cheios também por 3 segundos. Os mesmos 3 segundos. E agora respire livremente e observe como fica a respiração natural. Depois de toda essa sequência, essas práticas que fizemos e esse exercício respiratório, como fica a sua respiração? Como você sente o seu corpo? Quando quiser, vai estendendo as duas pernas no chão, soltando os braços ao longo do corpo. Se puder, deixe a palma das mãos voltadas para cima. E perceba como esse gesto de voltar as mãos para cima, como abre a região do seu peito, como cria um gesto interno de mais abertura, de receptividade também. E aí você leva agora toda a sua atenção, direciona toda a sua atenção para o seu cardíaco, lá para o seu coração. E visualize uma chama de cor verde lá no seu coração. E a cada inspiração que você fizer, essa chama de cor verde, essa luz, ela se intensifica. É como quando a gente faz, que a gente sopra o fogo, né? Ele cresce, ele aumenta. Então, quando você toma o ar, você leva o ar para dentro do seu coração e essa chama verde, essa luz verde, ela se expande, ela cresce. E quando você solta o ar, você percebe que essa luz que vem do seu coração, da cor verde, ela vai se espalhando para o seu corpo. Então, procure manter a sua atenção aí. Quando você inspira, essa chama de cor verde, ela se intensifica. E quando você solta o ar, essa luz se espalha.
para todo o seu corpo, em todas as direções, em direção aos braços, em direção à cabeça, ó, em direção ao baixo ventre, às costas. E não só o limite do seu corpo, né, a superfície do seu corpo não é o limite. Essa luz ela pode se expandir para além do seu corpo. Então procure manter essa imagem. E aproveite para relaxar completamente as pernas, os braços, os músculos do rosto. Entregue-se a esse momento de cura do seu corpo físico, da sua mente, das emoções. Permita que essa chama de cor verde que emana do seu coração se espalhe para todo o seu corpo, emanando essa vibração de cura, essa luz de cura, e que vai limpando todo o seu corpo, todas as suas células, cada pedacinho, cada lugarzinho do seu corpo, cada pensamento, cada emoção reprimida, que vai limpando todos os medos, toda a ira, toda situação que ainda ficou mal resolvida na sua vida. Permita que essa luz, à medida em que você respira, vai limpando, vai limpando, vai limpando.
Tome uma inspiração profunda. E vai reconhecendo movimentos no seu corpo que vão surgindo primeiro nas extremidades, como impulsos que vêm lá de dentro, que você vai reconhecendo pouco a pouco, como esses impulsos de trazer o movimento que vem de dentro para fora, no seu momento, no seu tempo, da sua forma. Se você sente que o seu corpo pede algum tipo de acomodação, algum tipo de movimento específico, aproveite, deixa fluir. E quando você quiser, quando você puder, traga gentilmente, amorosamente as suas mãos lá no seu coração e reconheça, a partir desse contato com o seu coração, essa vida que te atravessa, essa vida que te permeia, essa vida que te foi dada como uma grande dádiva, como um grande dom. Traga um suave sorriso no seu rosto. E se quiser, massageie um pouquinho os seus olhos, o seu rosto. Vai massageando gostoso, emanando através das suas mãos toda essa cura para todo o seu corpo. Você tem esse poder, você tem essa capacidade de, através das suas mãos, curar a você mesmo e aos que estão ao seu redor. E quando você quiser, no seu tempo, você vai se sentando. Primeiro se virando para um dos lados, se quiser pode ficar um pouquinho aí. E aí você vai se sentando lentamente. Então, permaneça por mais um instante, sentada em posição de meditação, ainda com os olhos fechados. Reconhecendo todo o efeito da prática, toda a bênção que você recebe através da sua prática. E assim vamos preparando para finalizar essa prática de hoje, essa sadhana, esta caminhada através do seu próprio ser. Trazendo as mãos unidas no centro do peito, na próxima inspiração. E finalizamos com o Pranava Om. Inspire profundo.
Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja, hoje e sempre. Hariom Tat Sat. Que brilhe em cada um de nós a essência da criação, a essência do Criador. Namastê, Namaskar, Namastê.